Jovens salvos pela graça apresentam uma exposição das 7 eras da Igreja. Capítulo 9. A Era de Laodiceia. A cidade de Laodiceia. Laodiceia significa direitos do povo. Era uma das cidades mais importantes e prósperas da Ásia Menor. Seus cidadãos eram destaques. Depois, no 4º século, ela foi desolada por terremotos. O deus dessa cidade era Zeus. Zeus era o pai dos deuses ou o pai de todos. Isso tipifica a grande doutrina diabólica do século XX. Um Deus fraternal que uniu todos os outros, trazendo uma fraternidade entre os homens. Isso é o que estamos vivendo nessa era. Católicos e protestantes, hindus e judeus, todos se unindo e procurando uma fé só para todos, que torna tudo uma única religião, algo universal. Assim também nesse tempo, onde os comunistas estão tomando conta, com suas ideias de igualdade, que em tese, somos todos iguais. Mas logo haverá um grande movimento ecumênico. De fato, a Igreja e o Estado, religião e política estão se unindo. O joio está sendo atado. O trigo logo estará pronto para o celeiro. Aleluia! A cidade era rica, bem dotada pelos ricos. Estava cheia de cultura. A ciência abundava. Quão semelhante a hoje. As igrejas são ricas. A adoração é bela e formal, porém fria e morta. A cultura e a instrução têm tomado o lugar da palavra dada pelo Espírito, e a fé tem sido substituída pela ciência, de modo que o homem é vítima do materialismo. Mas haverá um povo, sim, haverá um trigo que não se misturará com essas imundícias e escapará do juízo. A Era de Laodiceia. A era começou por volta de 1906. O irmão Branham nos relata sobre as 7 visões que teve. 1. Mussolini invadiria a Etiópia, já aconteceu. 2. Hitler, o grande ditador, iria causar uma grande guerra e depois de ter sido derrotado com grande dificuldade, teria um fim misterioso. Aconteceu. 3. Haverá 3 grandes ismos: fascismo, nazismo e comunismo. O terceiro absorveria os primeiros. Já aconteceu. 4. O grande avanço da ciência após a Segunda Guerra Mundial, representado por um carro que se dirigia sem precisar de controle humano. Já aconteceu. 5. As mulheres saindo do seu lugar submisso e se igualando ao homem, ganhando poder, cortando seus cabelos, se vestindo com vestes pervertidas e assim por diante. Está acontecendo diante dos nossos olhos. 6. Uma mulher liderando a América e tendo o povo sob seu domínio. Aconteceu. 7. A América se tornando em ruínas e estilhaços, depois de terremotos. Está acontecendo. Não está se cumprindo em nossa frente. Deus está mostrando apenas um pouco do que Ele fará naquele grande dia. Ele vai explodir e sacudir este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode suportar esse choque, e esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus. E eu lhe suplicaria, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você, que dê sua vida inteira, sem reservas, a Jesus Cristo, que como o fiel pastor o salvará e cuidará de você, e o apresentará irrepreensível em glória, com grandíssima alegria. O mensageiro dessa era seria um profeta, um homem que traria uma mensagem reveladora, que iria trazer luz aos segredos de Deus, como está descrito em Apocalipse 10:7. Esse profeta tiraria o povo de um ensinamento errado de teólogos. Ele viria com uma revelação dada por Deus, para resgatar o povo para a palavra. Assim como Jesus disse aos seus discípulos que Elias viria antes dele e restauraria todas as coisas. Deus enviaria o Elias para os últimos dias. Este profeta seria como Elias e João foram em seus tempos, homens que se levantaram contra o pecado e as organizações religiosas. Ele faria 2 coisas: converteria os corações dos filhos aos pais
e revelaria os 7 trovões, os 7 selos de Deus. Assim como João Batista foi confundido com o Messias, esse profeta da última era também seria. Os dois são muito semelhantes, são o mesmo ministério. Deus teria alguém para levar a sua mensagem, pois ele não faria nada sem antes revelar aos seus profetas. Este mensageiro viria e traria luz aos mistérios de Deus. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isto, peça a Deus por seu Espírito para enchê-lo e guiá-lo, porque os escolhidos não podem ser enganados. Você entendeu isso? Não há ninguém que possa enganá-lo. Paulo não poderia enganar nenhum escolhido se estivesse errado. E naquela primeira era de Éfeso, os escolhidos ali não puderam ser enganados, porque puseram à prova os falsos apóstolos e profetas, e os acharam mentirosos e os expulsaram. Aleluia! Suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Amém. Eu creio nisto. A saudação. Apocalipse 13:14 diz: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Assim diz o Amém. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa finalização, significa aprovação, significa promessa prevalecente, significa promessa imutável, significa o selo de Deus. Ele é a nossa testemunha verdadeira, o grande Deus fiel, que se entregou como um fiel mártir naquela cruz, o Deus que criou tudo e todos e o sustentador de tudo. A mensagem: Deus não teve nem sequer algo bom para dizer a esta era. Ele vomitaria essa igreja de sua boca, porque eram mornos. Ele tem clamado para esta última era. Vocês têm a palavra. Vocês têm mais Bíblias do que nunca. Porém não estão fazendo nada com a palavra, exceto dividi-la e retalhá-la, tomando o que querem e deixando de lado o que não querem. Vocês não estão interessados em vivê-la, mas em debatê-la. Bom seria se vocês fossem ou frios ou quentes. Se fossem frios e a rejeitassem, eu poderia suportar isso. Se ficassem incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la, eu os louvaria por isso. Porém, quando vocês simplesmente tomam minha palavra e não a honram, eu, em troca, tenho que me recusar a honrá-los. Vomitá-los-ei, pois me causam náuseas. Essa era se autoavalia rica e independente. Não é o que vemos hoje? Grandes denominações com dinheiro abundante entrando em seus caixas, construindo templos e santuário, apenas para inflar o seu ego, competindo uns com os outros. Não percebendo o quão nu estão da palavra de Deus e o quão chegados estão, misericórdia. Há pregadores pagos, assistentes pagos, ministros de música e ensino pagos, coros pagos, zeladores pagos, programas e entretenimento, tudo custando grandes somas, mas apesar de tudo isso, o poder está diminuindo. Sim, a igreja é rica, porém o poder não está ali. Deus move-se pelo seu espírito, não pela quantidade de dinheiro ou talento na igreja. Eles dizem que já tem tudo e que não tem falta de nada. Eles estão tentando provar que tem tudo ou que tem o suficiente. Todavia, isso é a verdade. Compare esta igreja do século XX com a igreja do primeiro século. Vá em frente. Faça isso. Onde está o poder? Onde está o amor? Onde está a igreja purificada que resistia ao pecado e andava com fé em direção a Jesus? Onde está a unidade? Não se pode encontrá-la. Se esta igreja tem tudo o que necessita, por que então eles estavam clamando por mais de Deus no livro de Atos, como se não tivessem tudo isso, e, no entanto, tinham muito mais do que se tem hoje? O diagnóstico de Deus não teve nada a ver com o que as pessoas desta era estavam pensando ser. Pelo contrário, Deus via eles de uma maneira totalmente diferente. Eles são miseráveis. Um povo que se acha tão poderoso e tão espertos, cheios de orgulhos, no fundo são pobres, miseráveis, cheios de doenças mentais, que não têm para onde correr,
ficam loucos e querem se refugiar nas drogas e bebidas, procuram a paz, mas não encontram ela. Como pode? Tão poderosos, mas ao mesmo tempo tão miseráveis? Eles são pobres. Uma era tão rica, com grandes bilionários, homens poderosos, saíram de um cavalo e carroça para um grande foguete espacial. Não é isso poderoso? Mas era é pobre. Sim, pobres e espírito, pobres de coração. Uma era sem amor e sem coração. E o pior é que nem mesmo sabem. És nu e cego. Isso é terrível. Como pode alguém estar cego e nu e não saber? A verdade é que eles não querem enxergar, nem se dobrar para a palavra de Deus. Por isso estão nus e perdidos. O conselho final das eras. Deus dá o remédio para todos esses males que a era estava passando, não só a falsa vinha, mas também os eleitos. Do Senhor, eles nos chama para comprar o verdadeiro ouro de Deus e nos ungir com o colírio para que possamos abrir os nossos olhos espirituais. Ele nos repreende e nos castiga contra todos os pecados e quedas cometidas. Ó pequeno rebanho, não temas. Esta era está se encerrando rapidamente. À medida que isto acontece, aqueles joios serão juntamente atados. E como uma corda tríplice não é facilmente rompida, eles terão uma tremenda força tríplice de poder satânico, político, físico e espiritual, e procurarão destruir a noiva de Cristo. Ela sofrerá, porém permanecerá firme. Não tema essas coisas que virão sobre a terra, pois aquele que amou os seus, ama-os até o fim. João 13:1. Cristo fora da igreja. Sim, Cristo ficou para o lado de fora, espera do alguém abrir a porta para cear com ele, para ter companheirismo com ele. Portanto, esta é a mensagem para a igreja da última era. Esta é a condição da igreja de Laodiceia, à medida que seu fim se aproxima. Não é uma mensagem individual para uma pessoa. É o Espírito nos dizendo onde Jesus está. Cristo deixou a igreja. Não é este o resultado ou o fim lógico se a palavra é posta de lado em troca de credos, o Espírito Santo deposto em troca de papas, bispos, presidentes, conselheiros, etc. E o Salvador desprezado em troca de um programa de obras, ou de filiação à igreja, ou de algum tipo de conformismo a um sistema eclesiástico? O que mais pode ser feito contra ele? Isto é a apostasia. Isto é a renúncia da fé. Esta é a porta aberta para o anticristo, pois se um veio em nome de seu Pai, Jesus, e não foi aceito, mas rejeitado, então virá outro com seu próprio nome, mentiroso, um embusteiro, e a esse aceitarão. João 5:43. O homem do pecado, o filho da perdição, assumirá o comando. Ó eleito de Deus, guarde-se, estude atentamente, seja cauteloso, opere sua salvação com temor e tremor. Confie em Deus e se fortaleça em seu poder. O seu adversário, o diabo, agora mesmo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigie em oração e seja firme. Este é o tempo do fim. Tanto a verdadeira como a falsa vinha estão chegando à maturidade. Porém, antes que o trigo amadureça, aquele joio maduro deve ser atado para a queima. Veja, todos eles estão se unindo ao Concílio Mundial de Igrejas. Essa é a atadura. Logo virá o recolhimento do trigo ao celeiro. Porém, agora mesmo, os dois espíritos estão trabalhando em duas vinhas. Saia do meio do joio. Comece a vencer para que você possa ser considerado louvável ao seu Senhor e apto para reinar e governar com Ele. Deus sempre tem os seus verdadeiros aleluia. O trono do vencedor. A recompensa para todos os vencedores, aleluia. Aqueles que saíram da grande Babilônia e não se contaminaram com esse mundo, eles se assentariam junto ao trono. Para todos aqueles que não se envolveram com dogmas e doutrinas. A consumação das eras gentias. Desde o início, quando a falsa vinha e a verdadeira começaram juntas, vindo caminhando, agora chegou a hora do joio. A falsa vinha ser atada.
mas o trigo será levado ao celeiro celestial. Tempo de colheita. Sim, tempo de colheita. As duas vinhas que cresceram juntas e entrelaçaram seus ramos, agora devem ser separadas. Os frutos dessas vinhas que divergiam tanto serão recolhidos em celeiros distintos. Os dois espíritos irão para os seus diferentes destinos. Agora é tempo de prestar atenção ao chamado final que dá-se somente para a noiva trigo. Sai dela, povo meu, o trigo, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas, do joio, pragas, a grande tribulação do sexto selo e Mateus 24. A última advertência do Espírito. Esta é a última advertência. Não haverá outra. O lugar do trono foi erigido. Os 12 fundamentos foram lançados. As ruas de ouro foram pavimentadas. As portas de gigantescas pérolas estão levantadas e fixadas. Como uma pirâmide, ela se mantém tão linda e gloriosa. Os seres celestiais que a prepararam observam sem respirar, porque ela resplandece e brilha com uma glória que é sobrenatural. Cada faceta de sua beleza conta uma história de admirável graça e amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado. Ela aguarda somente por seus habitantes, e em breve eles encherão suas ruas com gozo. Sim, é o último chamado. O Espírito não falará em outra era. As eras terminaram, mas graças a Deus que neste momento, esta era não terminou. Ele ainda está clamando, e seu clamor não está apenas nos ouvidos espirituais dos homens pelo seu Espírito. Porém, uma vez mais, um profeta está na terra. Uma vez mais, Deus revelará a verdade como ele fez com Paulo. Nos dias do sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como foram revelados a Paulo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito tem falado. O sol poente está quase a se desvanecer na eternidade no tocante às eras da igreja. Então tudo estará terminado. Então será tarde demais para aceitar. Porém, se em algum ponto nesta série de mensagens Deus tratou com você pelo seu Espírito, que possa agora mesmo voltar-se a Ele em arrependimento e dar-lhe sua vida, para que por seu Espírito Ele possa dar a você vida eterna. Amém. Mensagem final dos jovens. Resumimos o máximo desta era, sempre buscando a inspiração de Deus. Mas algumas pepitas de ouro muitas vezes são deixadas de lado. Por isso pedimos para que cada um leia este capítulo, pois é de suma importância. Não conseguimos colocar tudo aqui, mas que Deus complete com a revelação do Espírito Santo e nos prepare cada dia mais para irmos ao grande celeiro celestial naquele dia. Deus abençoe a todos.